Muito bem, eu estou aqui já com o Eclipse aberto, ok? E o projeto T2TI ERP, tá? Esse projeto é o projeto que foi criado lá no vídeo de preparação do ambiente, tá? Preparação do ambiente Java Web, ok? E aqui foram feitas algumas alterações nesse projeto, tá? Bom, primeiro foram copiadas aqui algumas bibliotecas, tá? No caso, nós iremos utilizar nesse projeto, foi utilizado nesse projeto o JPA com o Hibernate, tá? Então nós copiamos aqui algumas bibliotecas, as bibliotecas do Hibernate, tá? Temos aqui também o jar do PostGRI, tá? Então nós estamos utilizando aqui o jar do PostGRI, no caso vai ser utilizado para conexão com o banco de dados. Essas bibliotecas JSTL, PrimeFaces e do JavaX.faces, no caso do JSF, elas foram inseridas anteriormente, tá? Lá no vídeo de preparação do ambiente. Tá? Então todas as outras, no caso aqui, são referentes ao Hibernate, fora essa aqui do PostGRI, que é referente ao PostGRI. Ok? Bom, como nós estamos utilizando o JPA, foram necessários também copiar para dentro dessa pasta lib, tá? As bibliotecas do JPA. Tá? Essas bibliotecas estão inclusas lá nas bibliotecas do Hibernate que foram baixadas, que foi mostrado como baixar lá no vídeo de preparação do ambiente. Ok? Bom, para a utilização do JPA, foi necessário também gerar um arquivo, tá? Que no caso é o arquivo persistence.xml. E esse arquivo, ele obrigatoriamente, ele tem que estar aqui dentro da pasta metainf, tá? Aqui dentro dos recursos Java. Então foi criado aqui a pasta metainf e dentro dessa pasta foi criado o arquivo persistence.xml. Eu vou abrir aqui esse arquivo. Aqui está. E vamos visualizar o seu conteúdo, tá? Então nós temos aqui um elemento persistence unit, tá? Cujo nome é T2TI ERP. Temos aqui definido um provider, no caso org Hibernate EJB Hibernate Persistence, ok? Temos aqui o mapeamento de duas classes, tá? Nós criamos aqui duas classes, tá? E essas classes estão aqui dentro do pacote. No caso, essas classes estão representando entidades no banco de dados, ok? E essas classes estão aqui dentro do pacote com.t2ti erp.modelbin.cadastros, tá? Então aqui essas classes vão representar aqui o agência banco e também o banco, tá? Então elas estão mapeadas aqui nesse arquivo de configuração do JPA, tá? Com.t2ti erp.modelbin.cadastros banco e também o agência banco. Ok? Definimos aqui algumas propriedades, no caso, as propriedades de acesso ao banco de dados, tá? Nós estamos utilizando o driver do PostGRI, ok? Definimos aqui o usuário, que terá acesso ao banco de dados, a senha deste usuário, no caso o usuário PostGRIs, a senha que foi definida lá na instalação do banco de dados, no caso foi root, ok? Caso você tenha definido uma senha diferente, será necessário alterar essa informação aqui nesse arquivo persistence.xml. Tá? Temos aqui a URL do banco de dados, no caso JDBC PostgreSQL, localhost, tá? Nós estamos utilizando aqui na máquina local. A porta padrão lá do PostgRI é a 5432. Tá? E o nome do banco de dados, tá? Que é o banco de dados que nós criamos anteriormente, é o T2TI ERP. Ok? Logo depois definimos aqui também algumas propriedades do Hibernate, tá? Definimos o dialeto, no caso org Hibernate dialect, o PostgRI SQL, ok? Definimos aqui também uma propriedade show SQL como true, tá? Isso aqui ele vai mostrar para a gente no console, aqui no caso no console do Eclipse, tá? Vou abrir aqui. Nós temos aqui um console do Eclipse, então toda vez que o Hibernate realizar uma consulta ou um insert, um update, qualquer execução no banco de dados, qualquer acesso ao banco de dados, ele vai mostrar aqui para a gente o SQL que foi gerado. Tá? Então esse parâmetro, essa propriedade vai definir isso. Tá? E essa outra propriedade aqui, no caso, format SQL,
também definido como true, ele vai formatar o SQL para que seja melhor visualizado, tá? Bom, então aqui nós temos a configuração do JPA, tá? Que é feita aqui nesse arquivo persistência.xml, ok? Temos aqui as classes, né, que representam as entidades no banco de dados, no caso são os bins. Temos o agência banco e o banco VO, tá? Então vamos abrir aqui essas duas classes. Aqui no caso a classe banco, tá? Ela representa a tabela banco lá do banco de dados, ok? Temos aqui as anotações JPA, tá? No caso são as mesmas anotações que foram utilizadas lá na versão 1 do projeto com o OpenSwing também, tá? Então temos aqui as anotações JPA e temos a definição dos atributos, né, dos campos dessa tabela, no caso o ID, o código, o nome e a URL, ok? E seus respectivos getters e setters, ok? Da mesma forma temos aqui a classe agência banco, tá? Ela representa a tabela agência banco lá no banco de dados. Temos aqui os seus atributos e os respectivos get e set, ok? E também temos as anotações JPA, ok? Bom, o servidor que nós temos aqui é o mesmo que foi instalado lá no vídeo de preparação do ambiente, no caso é o Tomcat versão 7.0.5, tá? Que foi feito o download, tá? Só que aqui nós atualizamos apenas para a versão 64 bits, ok? Temos aqui também a versão do Java. Nós atualizamos aqui para a versão 1.7.055, tá? Lá no vídeo de preparação do ambiente foi utilizada a versão 1.7.0.51. Então aqui nós já estamos utilizando a versão 55, o update 55 do Java 7, tá? Bom, temos aqui algumas outras classes também, tá, de infra para acesso ao banco de dados. Temos aqui no pacote com.t2ti erp.model.dal, temos a classe interface DAO, ok? Vamos abrir aqui essa classe, ela é apenas uma interface, tá? Que vai definir aqui os métodos salvar, atualizar, excluir, getBin e getBins, ok? As classes que implementam essa interface, no caso aqui estão dentro de com.t2ti erp model DAO cadastros, tá? Eu criei essa pasta, aliás, esse pacote aqui cadastros para identificar que essas entidades, né, no caso essas classes, elas fazem parte do módulo cadastros, ok? Então temos aqui o banco DAO, ok? Vai implementar a interface DAO, ok? Temos um objeto Entity Manager, certo? Um construtor que recebe como parâmetro o Entity Manager e os métodos salvar, tá, que foram implementados lá da interface, recebe como parâmetro um objeto da classe bin. Então ele utiliza aqui o método persist, aqui do Entity Manager, para gravar essas informações no banco de dados. Temos o método atualizar, ele utiliza o método merge, lá do Entity Manager, ok? Passando como parâmetro o objeto a ser atualizado. Temos o método excluir, ok? Que também utiliza o método remove, aqui do Entity Manager, tá? Para excluir as informações do banco de dados referente a esse objeto. E temos o método getBin, ok? O método do getBin, ele utiliza aqui o método find do Entity Manager, passando como parâmetro o banco.class, tá? Então ele vai buscar um objeto da classe banco e o ID que será buscado, tá? No caso aqui, temos também o método getBins, que ele vai retornar uma lista de bancos, ok? No caso aqui ele vai retornar todos os bancos que estão cadastrados lá no sistema, lá no banco de dados, ok? Então eu utilizo aqui um create carry, ok? Desculpa, nós utilizamos aqui um criteria carry, tá?
instanciamos esse objeto aqui através do método getCriteriaBuilder, aqui do Entity Manager, tá? O Entity Manager que foi definido aqui no construtor dessa classe, tá? E utilizamos também o método createQuery, passando a classe, né, no caso banco.class, para que esse objeto seja instanciado, ok? Criamos aqui também o objeto root, tá? Banco, e utilizamos o método from aqui do Criteria, ok? Logo depois, utilizamos o método select do objeto Criteria para buscar esses bancos, tá? E logo depois, o createQuery aqui do Entity Manager, passando como parâmetro o Criteria e o método getResultList, tá? Então, esse trecho de código aqui ele vai retornar para a gente, tá, a lista dos bancos cadastrados que estão cadastrados lá no banco de dados, ok? Bom, a classe, tá, agência Banco DAO é idêntica à classe Banco DAO, ok? Mudando apenas aqui alguns parâmetros. No caso lá nós passávamos como parâmetro o banco, né? A classe, o banco.class, aqui por exemplo nós passamos o agência banco.class, ok? Mas os métodos eles são idênticos, ok? Bom, outras classes que nós temos aqui de infra para acesso ao banco de dados, nós vimos aqui o pacote Model DAO Cadastros. Temos aqui o T2TI ERP útil, tá? Vou ver aqui o pacote Controller. Não. Outra classe que nós temos aqui como de infra, né, para acesso ao banco de dados, no caso aqui é o T2TI Phase Listener, tá? Então foi criado aqui um Phase Listener, tá? Onde nós iremos inicialmente, tá, gerenciar a conexão do banco de dados aqui através do Phase Listener, tá? Lembrando que da forma como foi implementado aqui de uma forma que poderá não ser a forma definitiva que será utilizada, tá? Isso aí vai ser discutido lá no ambiente de suporte a este curso, ok? Bom, então primeiro foi definido aqui em qual fase que esse Phase Listener vai ser executado, tá? Vai ser executado em qualquer fase, ok? E antes da fase, tá? Então aqui no método antes da fase, before phase, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um objeto Entity Manager, tá? No caso, primeiro nós vamos buscá-lo aqui da classe FaceContextUtil. Então nós precisamos abrir aqui essa classe, tá? Então aqui na classe FaceContextUtil nós temos aqui alguns métodos, tá? Primeiro nós definimos aqui uma string estática, no caso o Entity Manager, e o conteúdo dela é Entity Manager, tá? Temos o método setManager, que ele vai definir um Entity Manager e ele vai incluir esse Entity Manager aqui no FacesContext, ok? Temos o método também estático getManager, que ele vai retornar o Entity Manager que estiver, no caso que estiver incluído, né, que foi incluído lá no contexto da aplicação, ok? Temos aqui um outro método, adiciona mensagem, que nós vamos ver a utilidade deste método posteriormente, tá? Então voltando aqui no Phase Listener, nós temos aqui primeiramente nós buscamos o Entity Manager, tá? Que foi definido no contexto da aplicação. Caso esse Entity Manager seja nulo, então significa que ele ainda não foi definido, tá? Aí nós vamos realizar aqui o procedimento de definição deste Entity Manager, tá? Então primeiramente nós criamos aqui um objeto da classe Entity Manager Factory, tá? E instanciamos através aqui do método Create Entity Manager Factory da classe Persistência, ok? Essas classes, tá? No caso Entity Manager Factory e Persistência, estão aqui no pacote javax.persistência, tá? Fazem parte aí do
JPA. Ok? Posteriormente, nós instanciamos esse Entity Manager através aqui do método Create Entity Manager do objeto Factory. Tá? Iniciamos uma transação e definimos, né, utilizamos aqui o método setManager lá do FaceContextUtil para definir esse Entity Manager no contexto da aplicação. Tá? Logo depois nós emitimos aqui apenas uma mensagem ali no console de abrir conexão. Tá? Isso aqui foi desenvolvido apenas para acompanhar, no caso, o gerenciamento da conexão com o banco de dados. Ok? Então, esse procedimento aqui vai ser realizado antes da fase Restore View, tá? Que é a primeira fase executada durante ali o processamento do JSF. E depois da fase, no caso, depois da fase Render Response, tá? Nós iremos buscar o Entity Manager que está definido no contexto da aplicação, vamos verificar se ele é diferente de nulo e se o mesmo está aberto. Tá? Caso ele seja diferente de nulo e caso ele esteja aberto, nós iremos commitar a transação, ok? E logo depois fechar esse Entity Manager. Tá? Caso ocorra alguma exceção durante o commit dessa transação, nós iremos imprimir a pilha de erro, tá? E realizar aqui um rollback, tá? Para que ele desfaça todas as alterações que foram realizadas no banco de dados. Ok? Bom, então é dessa forma que está sendo feito aqui o gerenciamento, né, da conexão com o banco de dados. Ok? Temos aqui também uma outra configuração que foi necessário realizar, no caso nos arquivos web.xml e também no facesconfig.xml. Ok? No caso aqui no web.xml, fizemos aqui uma alteração em relação ao que foi desenvolvido lá no vídeo de preparação do ambiente, onde nós apenas desativamos esse listener. Ok? E no facesconfig nós incluímos aqui um elemento lifecycle, tá? E incluímos o phase listener, no caso com .t2ti-rp controller t2ti phase listener, tá? Que foi o phase listener que nós visualizamos anteriormente. Ok? Então essas foram as classes que foram criadas, né, para a conexão, as classes de infra para a conexão com o banco de dados.